do Eu queria bate-papo. começar perguntando para vocês qual que é a situação da violência contra a mulher na nossa cidade e, se vocês souberem também, um pouquinho da região. A senhora quer falar? Fica à vontade. Vamos lá. Nós temos uma média, Thaís. Eu só vou te interromper um pouquinho, Pois não. porque assim, muita gente não sabe o que está acontecendo. E eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque, querendo ou não, a gente vive em mini bolhas. Por mais que a cidade seja pequena, às vezes fala assim, nossa, Thaís, mas isso não acontece. Sim, acontece. Sim. Está acontecendo e são... você vai falar sobre os números, mas a gente tentar sair também um pouquinho da nossa bolha, porque às vezes não acontece ao nosso redor, mas está acontecendo Sim. em volta, né? Por isso que eu acho importante vocês falarem. Só um exemplo. Ontem estive com a doutora Dinan a manhã toda. Nós fizemos dois pedidos de medidas protetivas. Só no período da manhã. 2 mulheres agredidas, que tiveram que fugir de marido, que ficaram escondidas e etc, etc. Ontem, 2 na parte da manhã. Para Muzambinho, é um índice muito grande. Porque, e assim, são coisas que chegam pra gente, que chegam até a polícia, que chegam até o CREAS, né? Aliás, fazer um parêntese aqui, agradecer, né, a equipe do CREAS, que não está aqui presente, né? Posso falar um pouquinho sobre o CREAS? Não, vamos responder a pergunta. Depois Responde? no final, tá, no tudo final, bem, tudo a bem. gente Depois vai eu falo onde do buscar CREAS. ajuda e Sim. explico. Beleza. Aqui em Muzambinho... A senhora quer falar? Pode falar, Vou começar doutor. e a senhora complementa. Pode Beleza. ser? Enfim, aqui em Muzambinho, Thaís, a gente tem uma média, para contextualizar o seu público, de aproximadamente 6 a 7 lavraturas de medidas protetivas por mês. Por mês? Por mês. Por mês. Esse mês especificamente, talvez pela divulgação do Agosto Lilás, enfim, nós contabilizamos já, nós estamos hoje dia 8, 6 lavraturas de medidas protetivas, né? E isso varia, a gama, né, vai desde casos mais leves, não que não seja importante, mas desde casos mais leves eu digo, homens namorados, ex-namorados, despeitados que ameaçam por telefone, enciumados, até casos até mais graves, de violências efetivas. Nós estamos atualmente, só para contextualizar, sem citar nomes, evidentemente, mas nós estamos com um caso bastante sério, em que a gente vê que há uma dependência econômica e até uma dependência emocional da mulher para com o marido, que claramente agride os filhos e agride ela. Só que ela minimiza, não só pela dependência, mas também por medo. Né? Então, hoje, dia 8, veja, nós estamos já com 6 lavraturas de medidas protetivas. Né? Então, Mas não é a média... É porque, assim, eu lembro, você está falando desse número, é que eu lembro de uma vez a minha mãe, né? Para quem não sabe, minha mãe é oficial de justiça, e ela falou que tinha vez que estava chegando para ela cumprir 6 medidas protetivas no dia. Sim, mas veja... Na pandemia, eu ia chegar nesse assunto, na pandemia, a experiência prática policial nos mostrou que o que fez as famílias, as pessoas concentradas dentro de casa, aumentou muito o índice de agressão familiar, e nisso engloba estupros, engloba xingamentos, engloba homicídios, engloba feminicídios, então aumentou muito, né? O que também é preciso dizer? Essas 6, 7, 8 medidas protetivas que a gente lavra, na verdade, a gente atende, conforme a Lei Maria da Penha, a gente atende o pedido das vítimas e encaminhamos para a Justiça. Então, talvez a Justiça também, como a sua mãe é oficial, o Judiciário determina medidas protetivas que talvez nem chegam na polícia. Entendeu? São feitas lá mesmo. Entendeu? Talvez aí esse número espantoso. Mas, seguramente, Thaís, tem mês que é assim, uma coisa absurda. A gente, no começo do mês, no começo do ano, março, também foi uma coisa estrondosa, que nos chama muito a atenção. Que março, né, também é o mês da mulher, a gente faz bastante trabalho de conscientização. Sim. Então, os índices sobem. E é importante esse trabalho. Eu também estava falando com a doutora, no que mês que foi, doutora? Acho que em maio, nós fizemos nós participamos... Maio Laranja. Nós participamos de um bate-papo, enfim, na Câmara. E também. Crianças
e adolescentes sofrendo abuso sexual. Que maio é o mês de enfrentamento Pois é. ao abuso sexual contra crianças, né? E nós recebemos E vários aí, maio, aqui em Juruá. bum! Pois é, porque esse trabalho de conscientização, ou seja, a gente fala do assunto, aparece coisas. Sim. Então, infelizmente, aqui em Muzambinho acontece, está acontecendo, a gente sabe de casos e também, infelizmente, nós sabemos de casos que nós temos casos que nós já fizemos várias medidas protetivas, vários boletins de ocorrências, enfim. Mas a pessoa, pela dependência, às vezes econômica, também, isso é importante que se diga, acaba voltando pro agressor. E aí Sim. acaba se tornando um ciclo, que eu acho que nós vamos falar depois sobre isso. Né? Sim. E, assim, lembrando que a medida protetiva, ela é só a ponta, né? Quando a gente fala em medida protetiva, não às vezes acontece a agressão, a violência, né? A negligência com aquela mulher, a quebra dos direitos humanos da mulher, acontece aquilo, e aquilo nem sempre é reportado à polícia, Sim. certo? Ou, se reportado à polícia, nem sempre é representado, porque quando chega para a polícia, existem caminhos. Até eu gostaria que depois o doutor explicasse, né? Quais são os caminhos, né? Tem o trabalho da militar, o trabalho da civil, pode ser feito através do CREAS também, né? São canais que levam as informações até o judiciário, né? E aí, só que às vezes chega, faz o boletim de ocorrência, não foi bem assim, eu não quero representar, eu conversei melhor. Então, assim, o número de medidas protetivas não chega a ser tão espantoso quanto o número de violências realmente veladas que acontecem. Ou de boletins de ocorrência lavrados que não são levados até o fim. É muito aquém do que realmente acontece. Ou às vezes chega a mulher, até tem a coragem, e durante esse tempo, né, família do agressor falando isso e aquilo, e ele fazendo chantagem. Se você se você me processar, se você continuar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E vai minando a mulher, né? E por isso a nossa rede precisa estar tão fortalecida para dar esse apoio para as mulheres. Falar, não, a gente está segurando na sua mão, vamos juntos. Vai dar tudo certo, você está protegida. Você está aqui, ó. Nós vamos te proteger. Por isso é tão necessário a gente falar tanto e dar essa proteção para a mulher. Porque às vezes ainda, ok, tem a medida protetiva, a polícia fez todo o papel, belezinha, chegou lá no judiciário, marcou a audiência, chega o juiz, e aí, pessoal, fizemos as pazes. Então, assim, não estou julgando, sabe? Porque nem sempre é necessário a mulher se livrar do agressor ou da agressora, visto que a Lei Maria da Penha é necessário que somente a vítima seja mulher. Certo? Mas pode ser um agressor ou pode ser uma agressora. Tem essa peculiaridade. Tem gente que fala assim, mas a lei não se aplica para homem? O homem... Não existe isso, tá? A vítima é sempre mulher. Agora, quem bate, não interessa. E a peculiaridade da Lei Maria da Penha também, que tem que ser no âmbito do relacionamento familiar. Pode ser com ex-namorado, pode ser com marido, cônjuge, pai, tio. E agora tem jurisprudência compreendendo que o vínculo também entre empregada doméstica. É baseado na coabitação. Sim. Na verdade, são 3 hipóteses, né, isso que a lei contempla. Né? Uma é de coabitação, ou hospitalidade, de hospedagem, né? A pessoa que está, por exemplo, estou visitando... Quando tá na mesma casa. Mesma Isso. casa, né? Ou relação de parentesco, ou de íntima de afeto, né? Que aí sim, que compreende aí marido, mulher, ex-namorado, né? Muitas pessoas chegam na delegacia, doutora, é até importante a gente esclarecer isso ao público. Eu briguei com a minha prima, eu quero Maria da Penha. Eu quero medida protetiva. Eu briguei com o meu amigo, eu quero medida protetiva. Não é assim que funciona. A medida protetiva é só na Lei Maria da Penha? Não. Agora, há medidas protetivas baseadas na Lei Henri Borel, mas é outro foco. A gente pode falar outro dia. Outro dia. Na Lei Henri Borel,
prevê isso também, que também é aplicada, são medidas aplicadas em benefício à criança e adolescente também do sexo masculino. Aí é unissex. Tá, mas aí quando tem esse caso... A Maria da Penha, então, vamos lá. Muitas pessoas, muitas mulheres chegam na delegacia pedindo, eu quero uma Maria da Penha porque a minha prima me bateu. Porque a minha sogra me bateu. Não, não é assim. As medidas protetivas, que é um rol... É um rol exemplificativo previsto na lei, ou seja, são medidas mínimas que o juiz pode aplicar, mas, entretanto, há peculiaridades de caso a caso que devem ser adaptadas, entendeu? Que a gente pode falar depois também. Mas as medidas protetivas são aplicáveis e cabem nessas 3 hipóteses, ou seja, na relação de coabitação, ou seja, a pessoa mora junto, né? E desde que a vítima seja mulher. A vítima imprescinde que seja do sexo feminino. É uma violência de gênero, né? Independente do agressor, né? Também há agora uma inovação. Os tribunais já estão aceitando que a vítima seja transexual. Trans também. está se aplicando. Inclusive aconteceu aqui. Nós aplicamos. Sim, tô sabendo. Nós aplicamos aqui também um caso. Então, que esteja essa relação de coabitação, de hospedagem, hospitalidade, enfim. Ou de parentesco, né? Mas desde que tenha, a tônica que seja imprescindível a violência de gênero, ou seja, ela está apanhando porque ela é mulher, entendeu? Não simplesmente eu discutir com a minha sogra, quero medida protetiva, não é assim, entendeu? E íntima de afeto, que é sim a relação que tenha de entre marido e mulher, namorados, enfim. Então, é nesses casos, a priori, que cabem a lavratura de medidas protetivas, e cabe também... Como eu disse, a violência, muitas pessoas acham que é só violência física, é porrada, tem que deixar marca. E não. A lei prevê, né, doutora? Violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência física, a violência moral. Entendeu? Então, assim, isso é importante. A mulher definitivamente é muito protegida nessa lei, né? E tem que ser mesmo. E isso tem que ficar muito bem claro, para que a mulher seja amparada, porque essa lei definitivamente é extremamente rigorosa, né? Eu tenho 16 para 17 anos de carreira. Já peguei vários casos no plantão em que o homem se ajoelha pedindo perdão para a mulher. Se ajoelha porque, não, mas eu só ameacei. Como se isso fosse um caso, né? Como se fosse relativizado. Isso que eu ia falar. E definitivamente não é. Ameaçou e xingou. Não basta um xingamento, é uma violência moral, calúnia, injúria e difamação. Entendeu? Isso é importante que se diga. Então é uma lei vanguardista, como muito bem disse a doutora Laine, que protege as mulheres. E ela tem que valer, né? As mulheres têm que saber disso aí. Não aceitarem maridos, namorados, homens, pais, filhos, enfim, covardes que agridem, né? Para mim, para a polícia, enfim. Aqui em Muzambinho, Thaís e doutora, a gente tenta... Eu sei que em outras delegacias não é, infelizmente ainda, essa é a realidade. Nós não temos nenhuma servidora mulher, a despeito da Dilmara, vai um abraço para ela, um beijo, Dilmara, mas ela só cuida de um setor que é a identidade, mas não tenho. A gente... Posso te interromper? Pois não. Porque pra gente não chegar nessa parte que é um Você vai falar? Vou, então, quero conversar muito sobre esse assunto. Vamos lá. Eu só queria, só para terminar essa pergunta de como que tá. Claro. Vocês sabem de casos que, por exemplo, nunca chegou até a delegacia? Que assim... a gente sabe que está acontecendo. Sim. Sim. O que acontece, doutora? A gente sabe, é a mesma coisa, por exemplo, não só na Maria da Penha, mas nós, na polícia, né, como todo o meio jurídico, a gente trabalha com provas. Então, por exemplo, a gente sabe que a pessoa está traficando. Um exemplo. Eu sei que essa pessoa está praticando tráfico, como sei que essa pessoa bate na mulher. Entretanto, no caso específico, quando a gente depende de prova material, e nesse caso a gente depende da vítima. Ou seja, ela tem que falar. Não adianta a gente forçar ela a falar, porque vai chegar lá na frente, a gente corre o risco até de falar que nós obrigamos, a polícia me obrigou, o delegado me bateu. Mas então, assim, vocês até têm uma ideia de que os números são bem maiores do que... Sem dúvida. Muito maiores. Vocês sabem mesmo, muito né? maiores. No CREAS sempre chegam denúncias, inclusive, né, anônimas. E já aconteceu de ter que deslocar a nossa equipe até a zona rural e ter que chamar a vítima e ter que distrair o agressor para conseguir colocar a vítima dentro do carro e explicar para ela. Ela falar, não, mas não é. Mas se eu sair de casa, o que eu vou fazer? Eu tenho 5 filhos, e como que eu faço? Deixa eu aqui.
E a gente fala, não, você vai morrer, não pode. Então, assim, isso é muito importante. O trabalho de conhecimento, de empoderamento é muito importante, mas eu faço uma ressalva sempre, muito importante, que também nos atendimentos, o que eu observo, creio que o senhor também. Às vezes, não estou desqualificando, mas chega um adolescente, ai, fulano encostou em mim, é Lei Maria da Penha. Falo, gente, calma. Aí é outro crime, outra coisa. E assim, colega de sala, não é Lei Maria da Penha, sabe? Aí a gente tem que tomar muito cuidado também com as denúncias que nós fazemos. Porque é coisa séria. Porque vai envolver polícia, vai envolver tempo do doutor investigando, de investigador, vai mover toda a rede, né? Porque vai mover hospital, psicólogo, psiquiatra, assistente social, e a gente precisa de uma efetividade. Então, a gente não pode banalizar a lei. Exatamente. Porque, e outra coisa, faz um boletim de ocorrência, não representa. Faz um boletim de ocorrência, não representa. É nosso papel. Né, doutor? Até a conversa falou, se a pessoa quiser fazer 50 boletins de ocorrência, 100, e quiser desistir, Nós mas temos cabe que fazer. a mas cabe a nós sempre acolhermos ela, acolher esta vítima e dizer, olha, vai acontecer novamente. A senhora tocou num assunto sensível, doutora. Realmente, a Lei Maria da Penha é utilizada, não raras vezes, infelizmente, como manobra de vingança. Ou seja, mulheres querendo vingar dos namorados, maridos, de ex-companheiros que simplesmente largaram, enfim. Mas esse número é alto? Não, até porque é difícil não, detecção. Mas acontece sim, acontece. Nos plantões, sobretudo, a gente vê muito claramente, A gente sabe. Muito Quando claramente. a mulher... E até na doutrina fala síndrome da mulher de Potifar. Ou seja, o que é isso? É a mulher que está despeitada, enfim, vê o marido, o namorado com outra pessoa, esperam ele ir no banheiro, enfim, força uma situação e simula agressão. Ou fala, eu tava no bar, ele veio com a fulana atrás de mim. Não, calma, vamos entender a situação. E aí tem aquele meio de campo que é feito no nosso órgão. Vamos conversar, vamos entender, vamos amadurecer a ideia. Aí depois a mulher chega, não, pensei melhor, não é bem assim. Então tem que ter cautela para não banalizar a lei. A lei existe, sim. É maravilhosa, sim. Deve ser cumprida, sim, mas com seriedade. As mulheres não podem utilizar da lei para banalizar o que é tão necessário, tão importante. E doutora Dinan poderia estar investigando uma outra coisa, está investigando um negócio que vai chegar ali e falar, não é nada. Agora, um exemplo claro, por exemplo, doutora Dinan, meu colega de trabalho, chego lá, doutora Dinan me tapeia lá, a gente se pega nos tapa lá. Violência doméstica. Não é. Ele é meu colega de trabalho. Eu não tenho relação nenhuma com ele. Eu posso ver ele todos os dias na delegacia. Não é. Entendeu? Exatamente. Então, existem peculiaridades na Lei Maria da Penha que pessoas, criminalistas, especialistas, e eu sou especializada em Maria da Penha, minha vida inteira me dediquei, desde minha monografia, pós-graduação, mestrado, sempre a trabalhar dentro da Lei Maria da Penha.